Galera do 8º ano, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Jefferson novamente e nós vamos trabalhar agora o capítulo 14, que fala dos movimentos do século XIX. Vamos começar a falar um pouquinho nessa nossa aula sobre esses primeiros movimentos e suas características aqui na Europa, né, ao longo do século XIX, baseados nas ideologias também que nós trabalhamos no século XIX, tá? Nacionalismo, anarquismo, socialismo e assim por diante. Vamos lá começar então, pessoal? Vamos lá. Aí, então, na página 17 de vocês, a gente começa a falar um pouco sobre o movimento operário, né? Então, o movimento operário foi um dos movimentos que começaram a se aparecer, né, nesse contexto aqui, já no século XVIII, inclusive, né, depois indo para o XIX, tá? Onde você tem, a partir da Revolução Industrial, tá? O surgimento do chamado proletário, né, que é analisado pelo Karl Marx aí, que eram os operários sujeitos às ordens dos proprietários das fábricas, e estes eram chamados de burgueses, né, nessa época aqui. As péssimas condições, tá, gerou esses movimentos, né, essas reivindicações por melhores condições, como a gente já viu aí nesses dois movimentos, do ludismo, do século XVIII, e logo em seguida o cartismo. Só para lembrar, galera, o ludismo foi a quebra das máquinas, o movimento que gerou a quebra das máquinas, em 1779, liderado pelo Ned Ludd, tá? Que não houve tanto sucesso, que eles acabaram sendo reprimidos, foram demitidos, tá? E já o cartismo, no século seguinte, em 1878, foi justamente um movimento mais organizado, mais pacífico, tá? Onde eles fizeram uma carta, chamada Carta do Povo, tá? Por isso o nome cartismo, e entregaram aos patrões, né, aos seus patrões, reivindicando as melhores condições. Esse já teve algumas melhoras, já teve algumas conquistas aí, como a gente bem viu aí quando trabalhamos a Revolução Industrial, tá bom? E, além disso, tá? Além do ludismo e do cartismo, nesse contexto, tá? A gente, quando se fala em movimento operário, a gente evidencia, nesse contexto aí do século XVIII e XIX, tá? O surgimento de um outro movimento, então, de uma outra associação, que foi o sindicato, né? Além do ludismo e do cartismo, você tem o chamado sindicalismo, tá? O sindicalismo, tá? Foi justamente uma organização, o sindicato foi uma organização, uma corporação, tá? Onde a maioria dos trabalhadores se organizavam, né? Trabalhadores geralmente do mesmo ramo, tá? Da mesma área de trabalho, do mesmo setor, e eles começaram a se organizar e lutarem, né, de forma mais organizada por melhores condições de vida, de trabalho, melhores condições de salário. Eles lutavam para que esses salários não caíssem, né, não baixassem quando tivesse a procura muito alta aí no mercado, né? Então, o sindicalismo, nesse caso aqui, que foi também um movimento, tá, visava justamente a proteção dos seus trabalhadores, e geralmente os sindicatos aí se organizavam entre trabalhadores do mesmo ramo, geralmente trabalhadores, vamos supor assim, da indústria têxtil. Eles se organizavam no sindicato dos trabalhadores no ramo da indústria têxtil, ou então da indústria alimentícia, da produção de alimentos, da produção de sapatos, enfim. Cada ramo, cada setor tinha seu próprio sindicato aqui nesse momento, tá bom? Além disso, além dessas lutas, o sindicato, tá, prestava auxílio aos operários necessitados. Geralmente, operários que precisavam se afastar, sofreram algum acidente, ficavam doentes, né, ou eram demitidos, tá? Eles prestavam justamente auxílio a esse tipo de trabalhadores que antes não existiam, né? Às vezes, quando a pessoa era desempregada, ela saía sem nenhum direito. E o sindicato veio para garantir essa ajuda para esses operários aqui nesse momento, tá? Esse sindicato, esse movimento do sindicalismo aqui, esse movimento operário, obviamente teve influências socialistas e anarquistas, tá? Então, você encontra nessa prática aqui, nesse auxílio, a ajuda mútua, né? A preocupação com o coletivo, tá? Algo muito característico tanto do socialismo quanto do anarquismo, que foram duas ideologias que nós já trabalhamos aqui com vocês, tá bom? Além dos sindicatos, tá? Outros movimentos surgiram nesse momento, tá bom? Muito semelhante ao sindicato, tá? Mas movimentos com um cunho mais político, tá? Do que social, com um cunho mais de ordem política, de ordem
digamos assim, de organização mesmo do que de auxílio social, de justiça social, que foram chamadas de associações internacionais dos trabalhadores, mais conhecidas como apenas internacionais, tá? As internacionais comunistas também podem ser chamadas desse momento aqui, tá? E qual era o objetivo dessas associações? Como eu falei para vocês, era um movimento político, tá bom? Esse movimento político, tá? Visava organizar o operariado em todo o mundo. As internacionais que eram organizadas aí era uma forma de orientar todos os trabalhadores do mundo, né? Vamos dizer assim, até então, onde podia alcançar. Luta por melhores condições e organização de uma revolução socialista. Inicialmente era isso que eles queriam, tá? Essas ideias, tá? De organizar os trabalhadores do mundo, de pedir melhores condições e implementar uma revolução socialista são ideias marxistas. Então, quer dizer que essas associações internacionais dos trabalhadores foram organizações, tá? Que começou com Karl Marx, liderada por Karl Marx, ok? Tanto é que a primeira internacional, tá? Que aconteceu em 1864 e durou até 76, né? A primeira organização, a primeira reunião deles aconteceu em Londres, tá? E liderada por Karl Marx, ok? Só que nessa primeira internacional, inclusive essa foto vocês têm aí na página 18, né? Esse registro aí da primeira internacional, essa primeira reunião, né? Não teve tanto sucesso, não digamos assim, não obteve tantos bons resultados, vamos dizer assim, tá? Por quê? Logo na primeira internacional, já houve um desacordo, já houve conflitos de ideias aqui, tá? Houve um desacordo entre socialistas e anarquistas, tá? Por que houve esse desacordo aqui? Porque como é que iria passar justamente essa revolução? Houve uma discussão muito grande, que até porque, eu já expliquei para vocês, que os anarquistas não concordam muito com o socialismo, né? Os anarquistas acreditam que é preciso passar logo para uma sociedade sem Estado, sem passar pelo socialismo, sem passar por etapas. Já os socialistas acreditam, né, principalmente o socialismo do Karl Marx, que é o científico, acreditam que é preciso passar por etapas. O proletariado tem que pegar primeiro o poder, né, tomar primeiro o poder, inicia-se a ditadura do proletariado, né, e aí a Revolução Socialista acontece, tá? E por conta desses conflitos de ideias, tá, entre socialistas e anarquistas, essa primeira internacional acabou sendo encerrada sem nenhum resultado e gerou a expulsão dos anarquistas dessas internacionais. Ou seja, os anarquistas eles foram desconvidados, tá, a participarem dessas internacionais porque suas ideias não batiam com as de Karl Marx. Para vocês verem que até no campo das ideias aqui eles não se entendiam muito, ok? Porém, em 1889, tá, acontece a chamada Segunda Internacional. Essa daí já foi melhor. Ela já foi mais moderada, mais organizada. Já não tinha a presença de anarquistas, ok? Então, já tinha justamente a mudança que eles queriam que acontecesse, já foi bem discutida, né? E eles decidiram, né, chegaram à conclusão que a mudança que eles queriam, né, essa revolução socialista, não deveria mais acontecer como a primeira ideia, como eu estava pensando aí na primeira ideia, né? Essa mudança deveria ser por vias políticas e não mais por uma revolução. Isso quer dizer o quê? Que eles precisavam tomar o poder, né? Precisavam fazer acordos políticos para que mudassem as suas vidas, né? Para que essa situação mudasse. E não mais por uma revolução, não mais por um conflito, como propunha aí na primeira internacional. Então, quer dizer que aqui já começaram a chegar a um consenso, né? Mas essa segunda internacional ela teve que ser fechada, finalizada em 1914, por ocasião da Primeira Guerra Mundial. Ano que começa a Primeira Guerra Mundial, eles precisaram tá, fechar essa reunião. Só não foi mais levado adiante por conta desse conflito mundial que iniciou em 1914, tá? Então, quer dizer que essas associações internacionais dos trabalhadores é diferente, tá, do sindicalismo. O sindicalismo já seria algo mais local, né, mais localizado, entre pessoas do mesmo setor, que visava inicialmente as melhores condições sociais, para depois
uma mudança mais geral. As internacionais, tá, já eram reuniões maiores, tá, que envolvia pessoas de outros países e que visavam mudança na forma de governo nesse momento, tá bom? Então, essa é a diferenciação do sindicato para essas internacionais. Aqui, dentro do contexto, tá, dos movimentos operários. Isso é um movimento operário também, tá bom? Vamos passar adiante aí, galera, na página 18. Na página 18, a gente fala aí das revoluções de 1830, foram revoluções liberais, olha aí, ó, não tem apenas socialismo e nacionalismo, nós temos o liberalismo também, vamos dizer assim, que foi uma das primeiras ideias que nós discutimos aqui nas nossas aulas, tá? E que aconteceram na França, tá? Logo após o Congresso de Viena, tá? Lembra-se lá, galera, que nós falamos isso aí na nossa última aula. O Congresso de Viena foi justamente um acordo de devolução dos territórios às monarquias europeias, logo após a derrota de Napoleão Bonaparte, né? Então, quer dizer que no Congresso de Viena ficou decidido que as dinastias europeias iriam retomar os seus territórios que foram invadidos pelo Napoleão Bonaparte, tá? Mas, como eu falei para vocês, houve um problema aqui. Aqui, qual foi o problema desse Congresso de Viena, pessoal? É que povos da mesma etnia foram separados e povos rivais acabaram ficando no mesmo território por conta dessas decisões, né? Então, quer dizer que aqui, pessoal, a população pobre, a população de modo em geral, aqui não teve tanta, digamos assim, tanta participação nessas decisões. Isso gerou revoltas entre os populares, ok? Na França, vamos pegar aqui na França, que a gente vai falar da França, quando se fala de revolução de 1830. Houve a restauração da monarquia francesa, o retorno da dinastia dos Bourbons. Quando foi que a dinastia Bourbon saiu? Quando Luís XVI ele foi guilhotinado lá na Revolução Francesa, né? Quando começou justamente a mudança na França, tá? E aí, após o Congresso de Viena, o seu irmão, Luís XVIII, assume o poder. Ele assume o poder, mas não de forma absolutista, tá? Esse aí é um ponto importante. Ele vai obedecer uma Constituição, assim como aconteceu na Inglaterra, né? E ele governa uma monarquia constitucional, ou seja, obedecendo a Constituição francesa dessa época, tá? Porém, ele morre e não deixa filhos, né? O seu irmão, Carlos X, ele acaba assumindo em seu lugar, em 1824. Aí sim, esse aqui é o Luís XVIII, tá? E esse aqui é o Carlos X. Olha o que acontece. Esse cara, ele tenta justamente centralizar o poder. Novamente centralizar o poder como acontecia antes da Revolução, né? Ele tenta implementar o retorno dos privilégios de classe, aqueles mesmos privilégios que os revolucionários lá da Revolução Francesa combateram e acabaram. E o Carlos X acabou justamente desagradando a população por conta desse retorno à centralidade, ok? E aí, a Revolução dos 3 dias gloriosos, tá? Que aconteceu em 28 e 29 de julho daquele ano, tá? Forçou a sua renúncia, porque foi uma série de movimentos, novamente as pessoas foram para as ruas, ok? E ele não teve outra saída, ok? A não ser renunciar. Mas quem foi para as ruas, né? Justamente aquelas pessoas contrárias a essa centralidade do poder. Pessoas com ideais liberais, né? Contrárias à forma de governo absolutista aqui nesse momento, tá? Ele renunciou e em seu lugar, tá? Assumiu Luís Felipe, tá? Ele ficou conhecido como, esse carinha bem, ó, ele ficou conhecido como rei cidadão ou rei burguês, porque foi justamente um rei que representou os interesses dos liberais, ok? Ele destituiu a dinastia dos Bourbons, né? A sua subida acabou tirando a família dos Luíses do poder, tá? Começa uma outra era de reinado aqui nesse momento, e por ele ter conseguido assumir o poder representando os liberais, tá? Acabou inspirando outros movimentos pela Europa aqui nesse momento, tá? Em outros locais da Europa, aconteceu também revoluções liberais inspiradas no que a França já estava fazendo aqui a partir de 1830. Então, a Revolução de 1830 porque foi uma série de mudanças de governo, tá? Até chegar ao Luís Felipe, que foi o representante dos liberais nesse momento. Então, quer dizer que essa primeira revolução aqui, galera, esse primeiro momento,
a gente está falando de movimento liberal, né? Se vocês perceberam na explicação, para quem leu já aí, é um movimento liberal, tá bom? Mas isso não quer dizer que a França ficou em paz, né? Porque quem eram os liberais? Eram também pessoas conservadoras, burgueses, enfim. E isso acaba desagradando o outro lado da sociedade, que era a maioria da população, que era pobre, né? Que não tinha condições aí. E acontece justamente outra série de revoluções na França depois que o Luiz Felipe assumiu o poder, tá? Mas isso a gente vai deixar para uma próxima aula, tá bom? A gente vai ficando por aqui, tá? Quando for na nossa próxima aula, a gente vai falar aí da página 19, as revoluções de 1848, que acaba fazendo com que o Luiz Felipe saísse também do poder. Beleza, galera? Espero que vocês tenham compreendido e nos vemos numa próxima aqui, tá? Qualquer dúvida, eu estou aí para ajudar vocês. Tchau, tchau, meninos. Até a próxima.